Na luta contra Piccolo, Cell afirmou ter matado o Trunks no futuro para assim poder roubar a sua máquina do tempo e retornar ao passado. E a outra afirmação do próprio Cell foi a seguinte, foi que esse mesmo Trunks conseguiu derrotar os androides 17 e 18 lá nesse futuro da linha 2, misteriosamente, dando a entender o seguinte, que ele conseguiu derrotar os androides através do controle remoto construído pela sua mãe, Bulma. Bom, e se ele derrotou os androides lá no futuro dessa maneira, muito provavelmente isso também aconteceu no presente dessa mesma linha 2. Os guerreiros Z conseguiram derrotar os androides através desse mesmo controle. E isso, é claro, modificou uma série de acontecimentos que a gente presenciou na linha principal, que pode ou não ter causado graves consequências para o futuro dessa própria linha 2 de Dragon Ball. Que consequência, Rafael? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o assunto desse vídeo. Quais coisas que você acha que modificou com essa alteração que o Trunks fez nessa linha número 2. Ou melhor, qual você acha que vai ser as consequências geradas por essa modificação do Trunks? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, como vocês já devem ter percebido, a minha voz está um pouco diferente, né? Porque eu estou meio gripado e toda vez que eu fico dessa forma gripado, né, a minha voz fica meio rouca, infelizmente, né? Mas eu peço que para vocês aí, né, dar essa moral, assistir o vídeo e não ficar pensando na minha voz, pensa no conteúdo que eu estou aqui falando, nas coisas que eu estou falando e esquece essa parte dessa voz que parece até um pato rouco. Mas vamos aqui para o assunto do vídeo em si. Bom, galera, o Trunks se modificou, o Trunks dessa linha 2 modificou totalmente os acontecimentos que aconteceriam naturalmente como aconteceu no seu futuro. Só que essa linha 2 a gente sabe que não foi exatamente igual à linha número 3, né? Que é a linha original de Dragon Ball. Original, a linha principal, né? A linha que a gente acompanha lá a história principal tanto do anime quanto do mangá. E embora eu não concorde com vários acontecimentos que acabaram gerando essa própria linha 2, esse fato do Trunks ter derrotado os androides através do controle, tanto no presente quanto no futuro, acabaram modificando, né, várias situações importantes que aconteceram na linha principal de Dragon Ball. E também interessante, né, porque se você modificou, se foram derrotados através desse controle, muita coisa que aconteceu nessa própria linha 2 acabaram se tornando coisas inéditas que a gente jamais viu, né, na história de Dragon Ball. E seria até interessante o Akira trazer um dia, quem sabe, né, isso é muito difícil acontecer, até mesmo através de um mangá, essas histórias, né, essas histórias feitas através dessas linhas temporais diferentes. E essa linha 2, galera, é interessante a partir do princípio de que não existe mais o Cell não existe nessa linha 2. O Cell não veio do futuro para abordar ali, né, para conseguir a sua perfeição, atingir a sua perfeição. Então isso faz com que os androides dessa linha acabaram se tornando androides, os vilões principais, assim como aconteceu lá no futuro do Trunks, assim como aconteceu na linha original. Só que na linha 2, a gente tem ali o auxílio do Trunks que avisou que eles viriam. Então, consequentemente, a Bulma, eles conseguiram achar um meio de achar os projetos, que é a parte que eu não concordo, a parte que eles acharam os projetos do Android 17 lá no laboratório secreto onde se encontrava o Cell, só que não acharam o Cell, e isso acaba não batendo na minha opinião, mas eles acharam esses projetos e conseguiram construir o controle, né? A Bulma conseguiu construir esse controle para conseguir dar um fim nos androides. E isso também acarretou nessa situação gravíssima dos guerreiros Z não treinarem na sala do tempo, até porque não houve necessidade de fazer isso, porque se os androides foram derrotados através desse controle no presente, Goku não precisa, talvez o Goku nem tenha acordado, né, para dar essa ideia da sala do tempo. Talvez eles tenham derrotado os androides justamente antes mesmo do Goku acordar, né, desse problema, desse vírus que ele teve no coração. Então, se os androides foram derrotados dessa maneira, quando o Goku acordou, já estava tudo numa boa. Então não precisou ele ter essa ideia
de treinar na sala do tempo. E com isso também a gente não teve lá o Super Saiyajin Dainin Dankai, não teve o Super Saiyajin Daisan Dankai, não teve o Super Saiyajin Full Power e muito menos o Super Saiyajin 2, porque se os androides foram derrotados através desse controle e se o Cell não veio para essa realidade, né, para essa linha número 2, consequentemente, esses acontecimentos que a gente viu maravilhosamente, né, do nosso Guerreiro Z evoluindo, essa evolução do Super Saiyajin, não aconteceu nessa mesma linha. Mas, Rafael, quais foram as consequências que você disse que teria o futuro dessa linha 2? Bom, galera, as consequências seriam as seguintes. Por quê? Porque se não teve o Cell, se os androides foram derrotados através desse controle, se não teve o Cell, consequentemente o Goku sobreviveu, né, a essa saga, porque a gente sabe que na linha principal de Dragon Ball, o Goku acabou se sacrificando na explosão que o Cell causou, né, lá para destruir toda a Terra. Então, se não teve o Cell, o Goku acabou sobrevivendo nessa saga. E, consequentemente, né, passou todos aqueles 7 anos ali, né, junto aos seus filhos, Goten e também o Gohan, e modificou uma série de fatores que eu também cheguei a citar, né, se o Goku sobrevivesse na saga Cell, num vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card. Mas aqui na situação é um pouco diferente, porque esse Goku não treinou na sala do tempo. Então a gente teria um Goku mais fraco ali, né, a partir desse exato momento, para depois, até que chegasse ali, né, a saga Buu. É claro, ele poderia praticar vários tipos de treinamentos, mas isso não é certeza que ele ficaria tão forte como ficou na saga Cell. Por quê? Porque, galera, se você presenciar um ser mais poderoso que você, isso acontece muito em Dragon Ball. Assim como foi na saga Freeza, na saga Cell e na saga Buu também. Goku acaba, de certa forma, evoluindo através dos conhecimentos que ele adquire lutando contra esse guerreiro, na experiência de combate que ele adquire lutando contra esses adversários. Então, se não teve o Cell, que era um cara mais poderoso de todos da saga, que a gente viu na linha principal, consequentemente não teve o Super Saiyajin 2 como você tem aqui agora. Então, se o Goku não presenciou todo esse poder de luta, que foi o combate entre o Super Saiyajin 2 e o Cell Perfeito, consequentemente ele não teria esses estímulos para poder ficar mais poderoso no futuro. E lembrando, galera, que o Goku de Dragon Ball Z é totalmente diferente do Goku de Dragon Ball Super. Ele não é obcecado para poder ficar mais forte assim o tempo todo. O Goku de Dragon Ball Z, ele treinava justamente em momentos específicos da trama. Por exemplo, o Goku de Dragon Ball Clássico para Dragon Ball Z ficou ali durante 5 anos sem treinar pesado e não evoluiu tanto assim, né, desde o final de Dragon Ball Clássico. Outro bom exemplo é quando o Goku retornou lá do espaço, né, após a saga Freeza, e ele ficou sabendo da chegada dos androides através do próprio Trunks. Ele passou 3 anos ali junto com o Piccolo e com o Gohan e não utilizou um treinamento específico para poder ficar muito mais poderoso. Se ele fizesse isso, é claro que ele nem precisaria, e claro, se fizesse isso, não tivesse a doença, ele nem precisaria da ajuda da sala do tempo, até porque ele teve 3 anos para poder treinar junto com o Piccolo ainda por cima. Então, acredito eu que o Goku dessa realidade, dessa linha número 2, deve ter feito o que ele fez justamente nesses 3 anos que ele ficou, né, para treinar, para lutar contra os androides. Ele deve ter ficado treinado, consequentemente, mas como ele não teve esse estímulo, como ele não presenciou todo esse poder do Gohan e também do Cell, ele não teve aquele estímulo, aquela motivação para poder ficar muito mais forte do que isso. E isso, é claro, gerou uma grave consequência justamente para a saga Buu. Porque na saga Buu a gente não teria um Goku transformado em Super Saiyajin 2, muito menos em Super Saiyajin 3. E isso também serviria para o Gohan e também para o Vegeta, que também não alcançariam o nível de Super Saiyajin 2. E, consequentemente, a gente teria ali, né, os nossos 3 Saiyajins mais poderosos daquele momento, bem mais fracos do que de costume, né, do que a gente viu lá na linha principal. E com certeza isso implicaria em muito. Por quê? Porque, galera, a gente viu que o Daburá, ele tinha ali mais ou menos o nível de um Super Saiyajin 2. Um pouco para mais ou um pouco para menos. Na minha opinião, um pouco para menos. Então, esse Daburá sozinho conseguiria facilmente derrotar, né, tanto o Goku quanto o Vegeta e também o Gohan. É claro, se eles fossem ali de encontro, né, para enfrentarem o Daburá de frente. Eles com certeza teriam sido derrotados por esse mesmo Daburá, sem o nível que eles se encontravam na linha principal. Mas assim, galera, outra coisa também interessante seria o seguinte: se o Goku resolvesse investir, né, tudo ali
no Goten durante esses 7 anos, porque o Goten estaria muito mais poderoso do que ele esteve no início da saga Buu. Até porque ele teria ali o auxílio do seu pai, Goku, e acredito também que ele estimularia, de certa forma, né? Motivaria o Goku também a treinar, já que o moleque nasceu com essa vontade, né? Com essa vontade de querer aprender artes marciais, assim como o Vegeta estimulou lá o Trunks. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, é claro, eu acredito que eles não conseguiriam ter um nível suficiente, capaz, né, para poder lhe bater de frente com o Daburá e também com o Babidi, causando também essa consequência de eles não conseguirem evitar, né, assim como eles não conseguiram na linha principal, o despertar de Majin Buu, que aí pioraria muito mais as coisas para cima dos Guerreiros Z. E é claro que eles teriam vários métodos de poder ficar mais poderosos, né? Várias soluções, uma delas é a Sala do Tempo, que a gente sabe que poderia ser utilizada nesse exato momento. Só que, como eu disse aqui agora, a Sala do Tempo poderia fazer eles se transformarem até em Super Saiyajin 2 durante o combate contra o Majin Buu. Mas mesmo assim, esse Super Saiyajin 2 não seria o suficiente, porque o Majin Buu a gente sabe que está no nível muito acima do Super Saiyajin 2. E a solução que o Goku teve para poder lutar contra o Majin Buu de igual para igual, né, o superar o Majin Buu, foi o quê? Foi a fusão Metamoro que ele aprendeu nesses anos que ele ficou morto, nesses 7 anos que ele ficou morto lá no outro mundo. Então, se ele não foi para outro mundo, ele não aprendeu a fusão Metamoro. E sem a fusão Metamoro, os moleques de Goten e Trunks, o Goku e Gohan, jamais conseguiriam deter o Majin Buu no nível de Super Saiyajin 2. A única solução que a gente teria aqui no caso, seria se o Supremo Senhor Kaiô soubesse da fusão Potara, que é a fusão dos brincos. Só que a gente sabe que o único que sabia dessa fusão era o Dai Kaioshin, né? Ele que disse o segredo dos brincos para o Goku da fusão Potara. Então, se isso não tivesse acontecido, se isso não acontecesse sem querer ali também nessa realidade número 2, com certeza os Guerreiros Z perderiam feio para o Majin Buu. E pensar que tudo isso seria causado apenas pela construção do controle, né? Apenas porque os androides 17 e 18 foram derrotados por esse controle, causaria todo esse reboliço, né, no futuro dessa linha 2 de Dragon Ball. Mas é claro, como disse aqui agora, é claro que essa é só a minha opinião dos acontecimentos dessa fictícia linha 2 que eu criei aqui agora no canal. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que aconteceria diferente, se eles conseguiriam deter o Majin Buu, mesmo sendo nerfados por esse controle remoto construído pela Bulma. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!